Há muito tempo, no continente de Mu, existia um reino chamado Sin. Nele vivia uma princesa de olhos e cabelos dourados brilhantes. Seu nome era Princesa Anastasia. Quando Anastasia atingiu a maioridade, o reino organizou uma grande festa em sua homenagem. Porém, no meio da celebração, uma figura não convidada apareceu. Temendo o crescimento de uma princesa cuja magia era mais forte que a sua, o mago lançou um feitiço sobre ela. Como consequência, o reino foi engolido por altos arbustos estrangeiros, e a terra tornou-se incapaz de sustentar a vida humana. Assim, o povo foi forçado a abandonar o reino. Dessa forma, ninguém permaneceu em Sin, exceto os membros da família real amaldiçoada, que ficaram para proteger o Castelo Branco. E o que aconteceu com a princesa, você pergunta? A princesa amaldiçoada viveu o restante de seus dias normalmente, até que a barreira foi repentinamente quebrada. Ao notar isso, Anastasia correu para a sacada e, depois, para o quarto, gritando que o herói havia chegado. Haviam-se passado 147 anos e 3 dias desde o início dessa existência miserável, mas agora Anastasia sentiu um vislumbre de felicidade. Finalmente, a maldição estava prestes a ser quebrada. Ela caiu no chão, esperando a chegada do herói. Podia ouvir os passos dele e o ranger da porta ao ser aberta. Os olhos do herói se arregalaram de choque ao se fixarem na visão de uma galinha repousando sobre uma almofada. Pelo traje do homem, Anastasia teve certeza de que ele era o herói, embora, curiosamente, não portasse armas. O que era ainda mais estranho era o emblema desconhecido em suas roupas. O homem cerrou os punhos, frustrado, questionando em silêncio se havia sido despojado de seu poder e se os sacrifícios de seus cavaleiros tinham sido em vão. Irritada com o olhar atônito dele, Anastasia o repreendeu por seu comportamento rude. O herói congelou, surpreso ao ouvir a galinha falar. Antes que pudesse responder, um de seus cavaleiros irrompeu no quarto, chamando-o de Sua Majestade. O herói, Lian, rapidamente exigiu que Sarpo entregasse sua espada, declarando a presença de uma galinha amaldiçoada. Enfurecida, Anastasia protestou, exigindo saber como ousavam mostrar tamanho desrespeito à legítima herdeira do reino de Sin. Ela ordenou que eles se arrependessem de sua insolência e apresentou-se com orgulho. O homem franziu a testa e perguntou ao seu subordinado se não deveriam encontrar uma princesa adormecida. Orwell assentiu, dizendo que era isso que lhes haviam informado. Lian suspirou, dizendo que o importante era que a princesa estava ali, mesmo sendo uma galinha. A Anastasia lançou um olhar fulminante ao homem que, supostamente, era o imperador de Croácia. Ela perguntou o que lhe dava o direito de desrespeitar os membros da realeza de seu reino, que nem sequer era um de seus estados vassalos. Lian, enfurecido, perguntou se ela ainda poderia chamar aquele país coberto de arbustos espinhosos de reino. Orwell interveio, lembrando Lian que ele não poderia brincar por muito tempo antes que a situação deixasse de ser engraçada. Lian perguntou quando ele estava brincando, ao que Orwell respondeu casualmente que ele estava, nos últimos minutos, falando com uma galinha. Ele ainda lembrou o imperador de que seus cavaleiros estavam observando. Isso deixou Lian confuso, e ele perguntou se ninguém estava escutando. A galinha revelou que era a única sobrevivente da realeza do reino de Sin. Internamente, os cavaleiros de Lian começaram a se preocupar, achando que Sua Majestade estava enlouquecendo. Eles pensaram que a longa jornada poderia ter cobrado um preço alto dele. Por outro lado, ao ver as reações deles, Anastasia e Lian congelaram em seus lugares, percebendo que ninguém mais está ouvindo ela falar. Quando Lian estendeu a mão para pegá-la, ela liberou sua magia, alertando os cavaleiros, que avançaram para capturá-la. No entanto, Anastasia fugiu, percebendo que o mago havia mentido. Ninguém seria capaz de quebrar sua maldição. Por outro lado, Lian ordenou que seus homens não o seguissem e saiu para encontrar a princesa. Ele refletiu sobre onde ela poderia ter ido, considerando que escapara pela janela dos fundos. Pensou que talvez tivesse ido ao jardim traseiro ou ao palácio principal. No caminho, ele se deparou com um retrato de família e ficou incrédulo. Franziu o senho, confuso sobre como aquela mulher no quadro poderia ser a mesma galinha que acabará de ver. Ao notar um rastro de penas no chão, ele bufou e o seguiu. Ao encontrá-la, Lian declarou educadamente que gostaria de conversar. Disse que ela deveria saber melhor do que ninguém que fugir não resolveria nada. Pegando uma pena do chão, ele sugeriu que esquecessem o que havia acontecido no quarto. A princesa interpretou isso como ele dizendo que sua magia era tão inofensiva que ele não se preocupava com ela. Na verdade, Anastasia fora conhecida como uma maga genial. Se não estivesse nessa forma, pensou, ele certamente teria mais respeito por ela. Com lágrimas nos olhos, ela pediu que ele a deixasse em paz, dizendo que estava envergonhada por ter ficado presa naquela situação e que não queria falar sobre isso. Lian percebeu do que ela estava falando e comentou que era melhor ela não ter ficado completamente presa.
Isso a irritou ainda mais, e ela perguntou se ele precisava mesmo apontar isso. Anastasia começou a desabafar sobre as dificuldades de sua vida como galinha. Perguntou a Liam se ele já tinha visto algum mago aleatório confessar seu amor por ele, ao rejeitar, ser amaldiçoado por isso. Liam respondeu que achava que o mago só estava com ciúmes de sua magia. Anastasia questionou se era isso que todos pensavam. Liam prometeu acabar com esse rumor se ela removesse todos os arbustos espinhosos que cobriam o reino de Sim. Anastasia disse que parecia que ele só queria conquistar seu reino. Orgulhosa, pensou que isso não aconteceria sob sua vigilância. Mas, antes que pudesse fugir, Liam a pegou, lembrando-a de que ela não era um falcão. Ele a colocou em uma gaiola e tentou garantir que não tinha planos de conquistar o reino de Sim. Anastasia perguntou como podia confiar que, após remover os arbustos espinhosos, o exército dele não invadiria seu país. Liam disse que nem precisariam ir tão longe, pois, com o tempo, o reino de Sim naturalmente se tornaria parte do império. Ele perguntou como ela planejava proteger e manter o reino quando ninguém mais vivia lá, lembrando-a de que ela estava completamente sozinha. Anastasia fez uma pausa profunda e respondeu que os descendentes de Sim retornariam. Afirmou que, enquanto a Terra e seus governantes ainda existissem, aqueles que cresceram ouvindo histórias de Sim transmitidas por seus ancestrais voltariam em busca de suas raízes. Liam disse que estava bem com isso, desde que a maldição, que bloqueava o curso do rio, fosse resolvida. Por isso, sugeriu que ela se livrasse dos arbustos espinhosos. Anastasia parou mais uma vez e disse que não podia. Explicou que seria possível se não estivesse sob a maldição, mas, no momento, tinha pouco controle sobre seu mana. Liam deduziu que ela só poderia fazer isso depois que a maldição fosse quebrada e, para isso, precisaria de um herói, um cavaleiro ou um guerreiro. Eles são interrompidos quando Orwell se aproxima e revela que devem agir rapidamente e partir. Ao vê-lo, Liam pergunta se ele também já praticou esgrima antes. Orwell hesita, mas acena afirmativamente. Liam sugere oficialmente nomear Orwell ali mesmo, o que o deixa confuso. Orwell concorda, e o imperador o elogia por quebrar a maldição. Em seguida, ele mostra a gaiola e diz que deve dar à princesa um beijo de Uriel. Os olhos de Orwell se arregalam de choque, e ele deixa cair seus livros. Ele pergunta a Liam por que está tão certo de que a galinha é a princesa Anastasia. Liam responde que pode ouvi-la falar. Orwell pede a Liam que faça uma pergunta em seu nome: qual é a poção mágica mais difícil de preparar? Anastasia responde que é a poção do amor. Orwell percebe a confusão na voz de Sua Majestade, parece que ele não acredita que tal poção exista. Após refletir um pouco, Orwell pede desculpas a Liam, dizendo que não consegue conversar com a princesa, nem entender suas intenções. Assim, com base em sua humilde observação, parece que Liam está destinado a ela, já que é a única pessoa que pode se comunicar com ela. Contudo, antes que pudesse sugerir algo, ambos recusam ouvir o que ele tem a dizer, começando a discutir. Orwell decide escrever sua carta de demissão assim que retornar ao Império. Logo, Anastasia e Liam, cansados da briga, decidem deixar a discussão para outro dia. Orwell anuncia que é hora de partir, para o desagrado de Anastasia. Liam a carrega em seu cavalo, o que a deixa indignada. Ela pergunta se é assim que ele trata a princesa de um reino. Liam explica que é o melhor a fazer, pois não podem transportar uma realeza em uma gaiola ou carruagem. Furiosa, Anastasia morde sua mão e exige que ele pare de acariciá-la e segure as rédeas. Ela decide suportá-lo apenas até saírem do local, devido à sua maldição. Liam a lembra de que causar danos físicos a um imperador geralmente é considerado traição. Anastasia rebate, dizendo que ele pode puni-la, se não se importar em entrar para a história como o primeiro governante do império a punir uma galinha. Liam imagina a cena e desiste, derrotado. Anastasia olha para o lado e pergunta sobre a formação das tropas. Liam explica que, para avançarem rapidamente, descartaram todos os pacotes desnecessários. Anastasia pergunta se as coisas estão ruins, ao que Liam responde, questionando por que ela acha que ele veio até ali. Ele diz para não se preocupar, pois foi por isso que trouxe Orwell, que, apesar das aparências, ainda é um grande mago. Liam revela que Orwell carrega muitas joias da família imperial, que são pedras de mana equivalentes ao orçamento de meio ano do império. Anastasia fica atônita. Um dos cavaleiros informa que estão quase chegando aos arbustos de espinhos. Liam dá um sinal para Orwell, que começa a usar sua magia, anunciando que estão prestes a recorrer à última opção. Anastasia fica surpresa ao ver a terra árida à frente e pergunta o que era todo aquele falatório sobre arbustos de espinhos. Liam também está surpreso e diz que não estava mentindo.
Ele explica que os arbustos de espinhos eram monstruosos, com mais de 2 metros de altura, e jogavam seus cavaleiros como bonecos de pano, além de perfurá-los. Anastasia permanece impassível e comenta que já tinha visto aquele edifício há algum tempo, e pergunta se aquilo Palácio Imperial de Croácia. Anastasia suspira, comentando que estava literalmente a um arremesso de pedra de distância. Agitado, Liam pergunta se ela tem ideia de quanto tempo ele levou para chegar de lá ao castelo dela. Ele insiste que ela não sabe o quão terríveis eram aqueles arbustos de espinhos, mas Anastasia não acredita nele. Ela questiona quem ele pensa ser para reclamar dos desejos deles, já que ele é o verdadeiro vilão por cruzar para o país dela sem permissão. Pelo que ele descreve, os arbustos de espinhos parecem mais como cavaleiros que protegiam os pecados. Liam rebate, perguntando se ela acha que o rio pertence apenas ao reino dos pecados. Ele explica que a situação deles era tão desesperadora que não tiveram escolha a não ser invadir o país dela à força. Anastasia olha para Liam com solenidade e silêncio, como se tentasse confortá-lo, mas, assim que chegam ao Palácio Imperial da Croácia, ela sai correndo. Liam ordena que seus homens a procurem, mas sem sucesso. Orwell comenta que, mesmo que não a encontrem, ela logo perceberá como o mundo exterior é cruel e, naturalmente, voltará por conta própria. Orwell então pergunta a Liam se ele tem certeza de que a galinha é realmente a princesa Anastasia. Ele aponta que os arbustos de espinhos recuaram quando a viram e lembra que foi o mago quem lançou uma maldição sobre eles, criando os arbustos para manter a princesa presa no castelo. Ele questiona por que os arbustos abririam caminho para ela. Liam pergunta se Orwell está insinuando que a galinha pode ser o mago disfarçado de princesa. Orwell responde que acredita que não devem descartar completamente essa possibilidade. Liam pergunta se ele acha que o mago poderia ter ficado preso na própria maldição há mais de 100 anos. Orwell explica que, às vezes, os feitiços têm resultados diferentes dos pretendidos pelo lançador e que a única prova de que ela é realmente a princesa são suas próprias palavras. Suspirando, Liam decide focar na reunião. Ele ordena que Orwell arranje qualquer galinha branca, mas Orwell sugere enviar os nobres para casa e adiar a reunião até encontrarem a princesa. Liam se recusa, lembrando que ele, um imperador solteiro e sem herdeiros, insistiu em liderar aquela expedição carregando metade do orçamento do império. Ele enfatiza a importância do assunto e afirma que não pode simplesmente dispensar os nobres. Sorrindo, Liam dá um tapinha no ombro de Orwell e manda que ele traga uma galinha branca imediatamente. Enquanto isso, Anastasia está ocupada analisando as pessoas. Sem ver heróis ou guerreiros à vista, decide se contentar com um cavaleiro. Ela procura por um cavaleiro usando a insígnia dourada de um falcão, o que a leva à Ordem do Falcão. Já fazia 3 dias desde que Anastasia fugira de Liam. Toda noite, gritos podiam ser ouvidos na Ordem do Falcão, e rumores assustadores começaram a circular. Diziam que muitos cavaleiros já haviam sido vítimas de um perpetrador que puxava seus lábios e fugia. As criadas fofocavam sobre que tipo de pervertido faria algo assim. Em um desses dias, Liam ouve os boatos e imediatamente deduz que é a princesa Anastasia. Orwell concorda, apontando que todos os cavaleiros afetados participaram da expedição de Sam, e que Anastasia deve ter pensado que um deles poderia ajudá-la. Liam, irritado, questiona por que ela faria isso. Puxar os lábios de alguém e sair correndo? Liam se pergunta se essa é a ideia dela de um beijo, comentando que isso não é o que acontece em todos aqueles belos contos de fadas. Orwell responde que ela é uma galinha e não pode evitar. Liam lembra da reunião com os nobres, dizendo que isso lhe causou uma grande dor de cabeça. Ele declara que, se não conseguirem capturá-la por meios normais, terão que armar uma armadilha. Enquanto isso, Anastasia reflete sobre sua situação. Ela espera que o imperador não seja o herói destinado a quebrar sua maldição. Suspira, ponderando como se esgueirar para o quarto dele, mas nega a ideia, decidindo mantê-la como último recurso. Primeiro, tentará falar com todos os cavaleiros. Se isso falhar, só então considerará outra abordagem. Assim, durante a noite, Anastasia consegue entrar nos aposentos dos cavaleiros. Pedindo desculpas internamente, ela salta sobre o homem adormecido, mas fica chocada ao perceber que ele está vivo e havia preparado uma armadilha. O homem é ninguém menos que Liam. Ele rapidamente agarra a ave ansiosa. Anastasia tenta se soltar, indignada, e pergunta como ele ousa segurar a perna de uma dama. Liam responde que não vê problema, pois é apenas uma perna de galinha por enquanto. Irritado, ele ordena que ela fique parada por um segundo. Anastasia retruca, perguntando que idiota ficaria parado nessa situação, e exige que ele a solte. Liam, no entanto, a joga em um saco. Quando Anastasia finalmente se acalma, ela pergunta se ele deseja tanto assim o pequeno reino dela.
Liam confessa que o reino dela não passa de uma poeira insignificante para ele, com a Croácia ocupando um terço do continente, ele não tem interesse em conquistar aquele pedaço de terra. O que ele realmente quer é o rio Sende, que atravessa o centro do reino dela. Anastasia se recusa, dizendo que isso não é diferente de querer o reino inteiro. Liam questiona se ela tem ideia do estado em que o rio está. Anastasia, confiante, afirma que ele deve estar fluindo como sempre. Liam lamenta que isso não seja verdade e revela que o rio Sende parou de fluir há mais de 50 anos devido a um bloqueio em seu curso. Surpresa, Anastasia pergunta se os arbustos de espinhos são responsáveis. Liam responde que essa é a melhor hipótese, mas ainda não sabem a causa exata. Ele explica que, mesmo assim, a situação não era tão grave até cerca de 6 meses atrás. Liam continua, explicando que a água não vem apenas da terra, mas também do céu, e pergunta se ela acredita que não caiu uma única gota de chuva no sul nos últimos 6 meses. Anastasia finalmente entende a situação. Isso deve ser o motivo pelo qual o governante de um grande império viajou pessoalmente para um pequeno reino negligenciado por mais de 100 anos, pelo bem de seu povo. Ela comenta como ele é muito mais gentil do que imaginava. Essa observação faz Liam corar, já que ninguém jamais o elogiou dessa forma antes. Anastasia coloca sua asa sobre a mão dele de maneira reconfortante e diz que ele deve ter carregado um fardo muito pesado até agora. Liam acha a situação estranha, levanta-se abruptamente e sai do quarto, levando Orwell consigo. Ele então declara que Orwell estava certo e que a galinha deve ser o mago afinal. Liam explica o que aconteceu, deixando Orwell perplexo. Ele suspira profundamente e promete elogiar o imperador regularmente daqui em diante. Manda que ele pare. Irritado, Liam avisa Orwell para não distorcer suas palavras, argumentando que a galinha consegue manipular as emoções das pessoas. Orwell, ainda perplexo, pensa que tudo o que ela fez foi um elogio. Liam pergunta se Orwell realmente acredita que ele é bondoso, e um silêncio constrangedor toma conta do ambiente. Ouvindo aquela conversa absurda, Anastasia reflete que o Império Croata pode estar caminhando para o seu fim, já que o governante não consegue nem aceitar um elogio. Enquanto isso, Sarshen, um orgulhoso membro da Ordem do Falcão que protege o imperador da Croácia, tem lidado com uma carga exaustiva de trabalho. Além do treinamento rigoroso e das tarefas diurnas, ele também acabou assumindo turnos noturnos, pelos quais nem é pago. Apesar de ter jurado lealdade ao imperador, ele se pergunta se isso não é abuso de autoridade, especialmente agora que até seu quarto foi tomado. Após ser convocado ao escritório do imperador, Sarshen se depara com uma galinha. Liam afirma que deseja que Shen não apenas deixe uma marca na história do império, mas também na história de todo o continente. Shen, intrigado, quer entender o que significa deixar uma marca na história. Liam explica que se trata de uma questão estritamente confidencial e que a preservação do império depende disso. Ao ouvir que se trata de uma missão secreta, os olhos de Shen brilham de entusiasmo, e ele promete manter o sigilo absoluto. Liam relembra a missão de resgate da princesa Anastasia no Reino Sim e explica que recentemente foi informado de que essa galinha pode não ser a princesa, mas sim a criada que lançou a maldição. Contudo, a princesa nega. Liam, então, coloca o destino do Império nas mãos de Shen e pergunta se ele seria o herói capaz de quebrar a maldição com um beijo. O rosto de Sarshen fica sério imediatamente. Ele pergunta, com cautela, se o imperador quer que ele beije a ponta do bico ou o topo da cabeça. Orwell, Liam e Anastasia ficam boquiabertos, pois essa preocupação nunca lhes havia ocorrido antes. Orwell sugere que sigam em frente com isso. Shen, cuidadosamente, se aproxima da galinha e, pedindo desculpas, a beija. Para o desespero de Anastasia, a maldição não é quebrada. Desapontada, ela lamenta internamente. Liam agradece Shen e o dispensa. Sentando-se novamente, ele sugere que parem por aquele dia. Anastasia comenta que ele nunca deve ter tido a intenção de beijar alguém que não fosse sua futura imperatriz, seja pessoa ou galinha. Liam admite que ela está certa, mas argumenta que a questão é outra. Então, ele se aproxima, dizendo que decidiu quebrar sua promessa pessoal. Segura o pequeno rosto dela e pergunta se ele é o herói de que ela precisa. Anastasia pede que ele a solte, mas é em vão. Ela se pergunta se Liam estudou a maneira mais segura de segurar uma galinha, já que ele a segura com firmeza. Antes que possa resistir, Liam a beija. Internamente, Anastasia morre de vergonha, pensando que isso é punição por roubar tantos beijos dos cavaleiros. Ela promete compensá-los um dia. Seus pensamentos são interrompidos quando Liam e Orwell a olham surpresos. Orwell bate palmas e parabeniza Liam por ser o herói que quebrou uma maldição centenária. Confusa, Anastasia percebe que ainda é uma galinha e se pergunta sobre o que eles estão falando.
Orwell, então, explica que a maldição não foi completamente quebrada, mas parece que fizeram progressos. Ele aponta como consegue ouvi-la e observa que até a cor da cauda da princesa mudou. Embora Anastasia fique inicialmente feliz, seu rosto se entristece ao perceber que esse homem é o herói. A Anastasia pergunta o quão habilidoso ele é com a espada, ao que ele revela ser mediano. Ele explica que percebeu, aos 5 anos, que não era muito bom como espadachim. Ela então pergunta se seu apelido era herói ou guerreiro. Liam acha as perguntas dela bobas e responde que ninguém tem um apelido assim. Isso frustra ainda mais Anastasia, que questiona por que ele, de todas as pessoas, é quem pode quebrar sua maldição. Liam explica que heróis, guerreiros e cavaleiros seguem suas ordens, pois ele está acima de todos na hierarquia. Anastasia, com lágrimas nos olhos, vira-se para Orwell e questiona se há a possibilidade de o beijo de Sanchin ter surtido efeito tardiamente. Orwell diz que duvida disso e aponta que ela deve ser a princesa, já que tem uma voz feminina. No entanto, Liam, de forma brincalhona, sugere que isso poderia ser uma estratégia do mago, apostando na vulnerabilidade aos estereótipos. Furiosa, Anastasia diz que já teve o suficiente das bobagens dele. Orwell sorri, percebendo que eles podem se entreter novamente, mas cogita, mais uma vez, escrever uma carta de demissão. Anastasia nunca acreditou que o rio Sim pertencesse ao seu reino. Ela considera que o rio que atravessa o centro de seu reino é um presente da natureza e que o reino apenas o emprestava dos governantes de Sim, que não podiam cuidar do rio devido à maldição secular. Ela se pergunta quanto dessa catástrofe é responsabilidade deles. Sinceramente, ela se desculpa por não cuidar melhor do rio e promete fazer qualquer coisa para ajudar a aliviar a seca. Liam diz a ela para não se preocupar com isso. Ele menciona que ajudaria muito na agricultura se chovesse ou se o rio Sim voltasse a fluir, mas, por enquanto, os aquedutos ainda não secaram completamente e darão conta do trabalho. Ele a encoraja a não ser tão dura consigo mesma e sugere que discutam isso com mais detalhes no dia seguinte, despedindo-se em seguida. Apesar de suas palavras, Liam estava extremamente ansioso com o problema. Os nobres discutiam sobre como a maldição de Sim havia cruzado o rio e infectado o império. A seca de 6 meses gerou muita revolta entre o povo, e os nobres debatiam sobre sacrificar uma galinha para aplacar a ira dos deuses. Na manhã seguinte, Anastasia discute com Orwell maneiras de lidar com a seca. Ele pergunta se havia algo relacionado nos livros de feitiços que ela escreveu. Quando ela confirma, ele imediatamente corre para buscar os livros. Ele diz que apreciaria muito se ela pudesse explicar os textos, começando pela língua em que estão escritos. Anastasia responde que é óbvio que ele não saberia, já que nenhum mago escreveria um livro de feitiços sem incluir algumas medidas de segurança. Ela abre o livro e orgulhosamente pede para ele observar atentamente. No entanto, tanto ela quanto Orwell ficam chocados ao extremo quando Anastasia retorna à sua forma humana. Enquanto isso, Liam recorda o retrato que viu no castelo de Sim e supõe que era um retrato muito memorável. Orwell se aproxima de Liam e pergunta por que a maldição foi apenas parcialmente quebrada. Orwell responde que foi porque não foi um beijo de amor verdadeiro. Os olhos de Liam se arregalam de confusão enquanto ele responde que isso é incrivelmente apropriado vindo dele. Orwell diz que deveriam aproveitar essa oportunidade para finalmente dar ao Império uma imperatriz. Isso pode ser feito se o imperador quebrar a antiga maldição e tornar a última sobrevivente da realeza do reino de Sim sua imperatriz. Orwell comenta que essa história será passada por gerações, bardos cantarão canções sobre ela, e será registrada como uma história de amor única nos livros de história. Liam pergunta se ele está secretamente se divertindo com isso. Orwell sorri e nega, dizendo que simplesmente não esqueceu o quanto Sua Majestade o ajudou e aconselhou quando ele ainda estava apenas namorando sua esposa. Tudo começou quando Liam o empurrou para o lago, por isso Orwell concorda em fazer tudo ao seu alcance para retribuir o favor. Orwell pergunta a Liam se ele não está começando a se cansar de tentar escolher uma nobre para ser seu interesse amoroso. Liam reflete e pergunta o que a princesa está fazendo agora. Orwell franze o senho e revela que ela está se lamentando, pois voltou ao estado de galinha e se recusa a sair do quarto. Ele então sugere que Liam a visite e veja como ela está. Curioso, Liam pergunta o que o fez mudar de ideia. Orwell revela que a princesa sugeriu uma maneira de resolver o problema da seca no sul e acredita que sua ideia deve ser considerada, já que ela é uma grande maga. Concordam que esse é o caminho mais suave para integrar Sim ao Império Croata, mas Liam aponta que Orwell não considerou uma coisa. Liam diz que foi completamente desconsiderado e pergunta se a Croácia está em um estado tão desesperador a ponto de ele precisar se casar com a princesa. Ele insiste que deveria ter voz na decisão, afinal, trata-se de seu casamento. Liam comenta que o mundo nem sempre segue o que se quer, especialmente em assuntos como esse. Em seguida, ele decide ir até o quarto da princesa.
Chegando lá, ele menciona que Orwell lhe falou sobre o feitiço da seca, mas nenhuma de suas palavras alcança a princesa desanimada. Sem saber o que fazer, ele pega o tratado que havia mencionado anteriormente e explica que ele declara que sim será reconhecido como um país independente e que a Croácia respeitará todos os seus direitos, embora o tratado só entre em vigor quando a maldição dela for quebrada e o rio Sinan voltar a fluir. A Anastasia suspira e pergunta se ele já esteve apaixonado. Confuso, Liam questiona por que ela está perguntando isso de repente. A Anastasia chama o amor de um conceito abstrato e pergunta se é necessário atingir certo ponto para que o amor seja considerado verdadeiro. Ela amaldiçoa ferozmente o mago, jurando que teria torcido o pescoço dele se ainda estivesse vivo. Liam pergunta se o que a deixa tão triste no momento é a natureza abstrata do amor verdadeiro. Embaraçada, Anastasia concorda, dizendo que é algo muito ambíguo. Liam cerra os dentes frustrado e se pergunta se deveria sugerir que ela procure outra pessoa, mas se questiona quem. A princesa parece só conseguir se comunicar com certas pessoas, e isso parece limitado a magos. Ele lamenta que Orwell seja casado. Após alguma contemplação, Liam pergunta a Anastasia se ela está disposta a enfrentar qualquer desafio que surgir, desde que isso signifique quebrar sua maldição. Anastasia responde afirmativamente, dizendo que não tem outra escolha. Liam comenta que, nesse caso, vale a pena tentar, o que faz um calafrio percorrer a espinha dela. Sua voz se torna suave, e ele expressa como seu coração está cheio de amor naquele momento. Se ela conseguir voltar à sua forma humana por 5 minutos a cada beijo, cerca de 100 beijos poderiam quebrar a maldição completamente. Ele decide colocar isso à prova. Anastasia mais uma vez diz que ele perdeu a razão e luta para deixá-lo se aproximar. Lady Maybelline é a nobre mais importante da alta sociedade e esposa de Orwell. Ela também é a conselheira do imperador, que todos temem. Ela revela quantas pessoas testemunharam Liam entrando no quarto da princesa, apenas para ser expulso com o som de gritos de galinhas enfurecidas. Ao ver Liam ficar em silêncio, Maybelline sorri. Ela revela quantos estão dizendo que a princesa Anastasia será a imperatriz perfeita. Ela se lembra de como o imperador anterior usou um talento muito estratégico para transformar Liam no homem que ele é agora. Ele fez amizade com todos os filhos dos duques quando ainda era jovem e o enviou para a guerra assim que atingiu a maioridade. A principal razão pela qual Liam conseguiu suportar o campo de batalha foi porque tinha seus amigos. Seu reinado é o resultado de um planejamento meticuloso, por isso Maybelline entende por que todos são cuidadosos na escolha de sua imperatriz também. Maybelline revela como todos estão preocupados com a seca no sul, dizendo que quebrar a maldição de Sim poderia ser de extrema importância. Quanto às pessoas deste império, ela sabe que elas simplesmente desejam que o aparentemente frio imperador finalmente encontre sua parceira. Ela diz que todos mal podem esperar para que a seca no sul termine. A cena muda para Anastasia, que está causando um caos em seu quarto e xingando o imperador pervertido. Ela decide pedir desculpas aos cavaleiros o mais rápido possível, pois devem ter ficado incomodados também. Ela se recusa a descer ao nível daquele escroto, mas primeiro precisa encontrar outro homem, já que não pode se contentar com um pervertido. Ela não quer se submeter ao destino de tê-lo como seu príncipe encantado. Ela se garante, dizendo que a aparência dele não importa. Além disso, ela precisa de um homem que seja gentil, e não bonito, um homem que peça sua permissão antes de enfiar os lábios em seu rosto. Um homem com quem ela possa casar, ter 3 filhos e ser todo carinhosa enquanto reconstrui Sim. Esse é o seu objetivo. Ela rapidamente se acalma e fica embaraçada ao perceber que não está sozinha. Ela então explora o palácio, mas sem frustração, e não encontra outros magos no enorme palácio. Ela sabe que magos são escassos hoje em dia, mas não faz sentido. Como ela deveria se apaixonar se ninguém entende uma palavra do que ela diz? A Anastasia também percebe como está recebendo um tratamento melhor e tem certeza de que isso tem algo a ver com a mensagem que Orwell enviou do sul. Parece que uma solução que ela sugeriu para a seca está causando isso, o que a deixa estranhamente desconfortável, pois não quer esse tipo de hospitalidade. No dia seguinte, a Anastasia se senta para conversar com Liam. Liam questiona se Mana e Ora são fundamentalmente semelhantes. Ele diz que, apesar de querer trazer um mago, todos foram levados para o sul e nenhum deles estava disponível. Enfurecida, Anastasia diz que ele deveria ter lhe contado isso mais cedo. Liam então diz que está ali para lhe dar um presente. Quando ouviu que Mana e Ora eram semelhantes, ele pensou em alguém que poderia ajudá-la. Ele então apresenta Dame Megan, que, ao ser questionada, diz que parece ouvir a voz da princesa. Liam apresenta Dame Megan como a nova guarda pessoal de Anastasia. A Anastasia se pergunta se esse homem realmente está dando a uma pessoa com um talento tão incrível uma oportunidade de servi-la. Dame Megan garante à princesa que está feliz em assumir a função de guarda-costas como cavaleira de Sua Majestade.
A Anastasia argumenta que Liam não pode ter um guarda pessoal com aura para proteger uma maga, pois isso seria um desperdício de recursos humanos. Mais tarde, enquanto Anastasia anda pelos corredores, ela acaba encontrando a cozinha imperial. Quando um dos cozinheiros avista, ele pensa que uma das galinhas havia escapado e pega a sua faca de açougueiro, avançando em direção a ela. A Anastasia grita por socorro e foge do local de caça, tentando fazer o homem ouvir, mas ele obviamente não consegue. Logo, ele a agarra pelo braço. Nesse momento, Liam aparece e a levanta. Ele pergunta o que está acontecendo, e o cozinheiro se ajoelha ansiosamente, pedindo desculpas. Parece que ele estava apenas tentando pegar a galinha que escapou enquanto o normal estava distraído. Liam franze a testa e observa a galinha fugida, perguntando-se se ela estava correndo porque foi confundida com uma galinha real. Ele percebe que há muitos olhares sobre eles e que ainda não tem o apoio total do povo. Ser pego em uma situação confusa como essa, antes mesmo de conquistar o apoio deles, poderia ser prejudicial. Mas a absurdidade da situação faz com que ele comece a rir. Ele agradece ao cozinheiro por levar seu trabalho a sério, mas se recusa a entregar a galinha. Ele revela que isso fará as pessoas ficarem doentes, explicando que existem coisas neste mundo que podem ser comidas e coisas que não podem, e aquela galinha é a última. Ao ouvir isso, Anastasia dá um salto e desafia-os a pegá-la primeiro. Sua magia faz chover, resultando em Liam ficando todo molhado. A cena muda para Anastasia e Liam, que estão parados do lado de fora do prédio dos cavaleiros. Liam pergunta se ela ainda mantém a esperança de que um dos cavaleiros possa quebrar sua maldição. A Anastasia responde que nunca vai deixar essa esperança para trás. Ela diz que teve um pouco de azar e acabou se envolvendo com a pessoa errada, mas o mundo é grande, e deve haver algum guerreiro por aí que possa salvá-la. Irritado, Liam a manda calar a boca e decide entrar. Depois de reunir todos os cavaleiros, Anastasia revela que deve um pedido de desculpas a todos eles. No entanto, os cavaleiros não conseguem entender o que a princesa galinha está dizendo e ficam em silêncio. Liam se pergunta se ela esqueceu que ninguém pode entender o que ela fala. Quando Anastasia termina seu discurso, os cavaleiros aplaudem e riem ao mesmo tempo. Anastasia não esperava que fosse tão bem recebida e fica tocada com a reação deles. Enquanto isso, Liam faz o possível para segurar o riso. Alguns dias depois, a solução que Anastasia sugeriu a Orwell foi um feitiço que poderia localizar fontes de água no solo, graças à grande quantidade de água subterrânea que ninguém sabia que existia e que poderia ser extraída. No entanto, ainda era bem menos do que o necessário. Liam observa a princesa galinha, mas não consegue, de jeito nenhum, ver aquela galinha como a jovem senhora do retrato. Ela até parece que poderia ser a governante de algum lugar, e ele não consegue parar de rir da absurdidade de ter uma rainha galinha. Ele revela a ela que existe uma nobre chamada Lady Maybelline, que é extremamente famosa na alta sociedade, e que ela era conhecida anteriormente como a Duquesa Deia. Anastasia sabia que isso significava que ela era esposa de Orwell. Liam conta que Orwell e a dama se casaram há 3 anos e já têm 2 filhos. Então, ele diz, sem jeito, que foi informado de que as nobres são bastante familiarizadas com o assunto. Ele pensou que pedir conselhos a ela seria uma ideia inteligente para o príncipe. Ele mostra as anotações e diz que a coisa mais importante no romance, de acordo com ela, é como você se dirige a outra pessoa. Normalmente, os amantes chamam um ao outro por apelidos, em vez de seus nomes reais. Anastasia se pergunta se isso é como os nomes que ela costumava ouvir em Sim, o que a deixava desconfortável. Liam sorri maliciosamente e diz que há muitas opções, mas querida é a mais razoável para começar. Ele então pergunta sua opinião com um tom sério. Anastasia diz que está apenas perguntando porque quer ter absoluta e inequívoca clareza sobre isso. Ela diz que ele nunca beijou ninguém, o que significa que ele nunca esteve em um relacionamento. Ela tenta encontrar a maneira mais gentil de perguntar se ele já teve ao menos uma paixão. Liam bate na mesa, se levanta e pergunta como ela ousa. Ele se vira, envergonhado, e diz que já superou isso bem antes da puberdade. Anastasia permanece parada, percebendo que esse homem realmente achava que os nomes eram tudo o que havia no amor. A cena muda para Orwell, que toma chá com sua esposa. Ele revela como os rumores de que o imperador nunca teve sequer uma paixão estão circulando. Ele sugere que Maybelline intervenha. Maybelline suspira e pergunta qual é a situação. Orwell suspira e diz que ela deveria ouvir diretamente do imperador. Maybelline concorda e diz a Orwell para não se preocupar. 2 dias se passam e Anastasia pergunta a Megan se ela deveria ter chamado Liam de querido pelo menos uma vez. O relacionamento já terrível deles piora. Anastasia acha que deveria ter sido mais madura, já que é a mais velha. Megan concorda de forma estranha e escuta seu desabafo.
Quando Anastasia pergunta como é possível que um homem adulto nunca tenha tido uma paixão, Megan revela que ele esteve fora lutando na guerra antes de ascender ao trono, e antes disso, quando era mais jovem, o imperador anterior o superprotegia, pois ele era seu único herdeiro. Por isso, ele mal saía do palácio. Era uma responsabilidade muito grande em seus ombros, então teria sido muito difícil para ele guardar alguém em seu coração. Afinal, a imperatriz é a primeira e mais importante, ela governa junto com o imperador. Anastasia escuta tudo isso com curiosidade e diz que é completamente diferente de seu próprio país. Megan diz que isso é provavelmente porque o reino S só pode ser encontrado agora em livros de história. Isso faz Anastasia ter uma reflexão. Megan diz que não quis dizer assim e sugere que ela resolva as coisas, tomando a iniciativa, pois provavelmente ela também teve sua primeira paixão. Anastasia se lembra de sua própria primeira paixão, embora tenha acabado antes que pudesse até mesmo contar a ele como se sentia. Ela namorou algumas pessoas depois disso. Ela sabia que Megan estava certa, pois não existe uma lei que diga que apenas os homens podem tomar a iniciativa. No entanto, havia um problema, não há nada sobre o imperador que ela ache atraente. Megan elogia Liam por ser um grande governante. Anastasia explica que sua liderança e atratividade são coisas separadas. Ela não se sente atraída por seu charme como homem. Isso confunde Megan. Ela continua defendendo Liam, apontando como ele é o homem mais bonito do império. Anastasia protesta, dizendo que isso não importa, pois ele ainda é um pervertido. Megan aceita a derrota, sabendo que não pode argumentar contra isso. Anastasia entra no escritório de Liam e pede ao cavaleiro para anunciar sua chegada. No entanto, o guarda não tem ideia do que ela está fazendo. Uma das criadas revela que ela é a princesa Anastasia, o que deixa o guarda confuso, e ele pede que esperem por um momento. O cavaleiro, relutante, conta a Corvel e ao imperador que uma galinha está ali para vê-lo. Liam tem um pressentimento ruim e se pergunta o que ela fez desta vez. Ele manda o guarda deixá-la entrar. Ao entrar, com determinação nos olhos, Anastasia pergunta a Liam se ele bebe. Liam resmunga e aponta para a gigantesca pilha de papéis, surpreendendo Anastasia. Ela sabe que Liam não é do tipo que jamais adia seu trabalho, o que é evidente pelo fato de que, como imperador de um país, ele se empenhou pessoalmente para resolver uma seca que durava apenas 6 meses. Anastasia reduz a pilha de papéis para apenas os dos últimos dias e diz que o Império Croata é maior do que ela pensava. Ela também percebe que, assim que ele foi apresentado com uma solução para a seca, Liam enviou todas as suas valiosas medidas para o sul. Todas essas coisas mostram exatamente o tipo de pessoa que ele é. Liam pergunta se ela realmente não sabe o quão grande ele é e lhe mostra o mapa, explicando como o continente Muli é composto pelo Império Croata, que ocupa a maior área, 3 reinos relativamente grandes e 6 reinos muito menores. O maior rio do Império é, sem dúvida, o rio Sente, mas como o curso médio está bloqueado, é como se ele não existisse. Ele explica ainda que o rio mais útil é o rio King, que se estende do leste até o centro do Império. Ao ouvir tudo isso, Anastasia não pode acreditar o quanto as coisas mudaram. Os únicos vestígios dos pequenos reinos que existiam há 147 anos mal são visíveis. Agora ela entende por que a imperatriz tem tanto poder. Ela então revela que tende a achar pessoas trabalhadoras bastante atraentes. Isso confunde Liam, que diz não entender o que ela está dizendo. Anastasia diz que estava apenas pensando em voz alta e pergunta se ele bebe ou não. Ela sugere que eles tenham uma conversa honesta se ficarem bêbados o suficiente e apresenta o vinho. Liam revela que é tão precioso que existem apenas 10 garrafas. Anastasia sugere abrir uma em uma ocasião especial, mas Liam abre a garrafa. Liam revela seus planos de se casar com uma mulher excepcional, que irá assumir 1/3 de suas tarefas atuais e lhe dar um filho que assumirá os outros 2/3, para que ele possa viver o resto de sua vida como um vagabundo preguiçoso. Anastasia se surpreende com o absurdo de suas palavras. O antigo imperador lhe deu tanto trabalho desde jovem que ele mal saia de casa. Irritado, Liam revela como dúvida que alguém saiba que ele tem trabalhado com impostos desde que se tornou mais velho. Seu pai dizia que o futuro imperador deveria saber como construir seu exército e o enviou para a guerra. Mas isso não é tudo. Assim que ele conseguiu voltar vivo, seu pai disse que estava pronto e lhe entregou o trono. Agora, ele está desfrutando de sua aposentadoria, viajando pelo mundo. Anastasia acena com a cabeça em concordância e diz que pode se identificar com ele. O último rei de Sim costumava transferir todos os círculos mágicos que deveria administrar para seu povo, dizendo apenas que ganhar experiência era o mais importante, pois ninguém sabia o quão difícil isso era. Eles desabafam sobre sua raiva, mas logo o ambiente fica silencioso à medida que Anastasia e Liam finalmente concordam em algo. Anastasia então,
timidamente, sugere fazer o nome do animal de estimação, chamando Scarlett de querido, o que deixa Liam surpreso. Ele sugere que ela se acalme, mas, nesse momento, Anastasia fica sonolenta e perde o foco. Quando Liam pede para ela se recompor, Anastasia fica furiosa e usa sua magia para fazer chover novamente. Ela então salta sobre ele, mas acaba caindo no chão. Liam fica atônito ao ver que ela se transformou em um ser humano. Anastasia faz beicinho e se levanta. Liam pergunta para onde ela está indo, mas Anastasia não responde. Ela tenta abrir a janela, mas sente calor dentro do quarto. Liam percebe que ela é muito ágil para alguém que está bêbada. Assim que a janela se abre, Anastasia pula do terceiro andar, deixando Liam em choque. Todos os funcionários começam a correr atrás dela para tentar impedi-la. Logo, ela retorna à sua forma de galinha. No dia seguinte, enquanto as lembranças dos eventos da noite anterior inundam a mente de Anastasia, ela se sente sobrecarregada por uma onda de emoções, e antes que perceba, lágrimas começam a escorrer de seus olhos. Liam, observando sua angústia, não consegue resistir e faz um comentário seco, dizendo que ela deve estar extremamente feliz pela atenção que suas travessuras chamaram e pela fama repentina que ganhou. Anastasia, no entanto, tenta ignorar e finge que nada de extraordinário aconteceu. Liam levanta uma sobrancelha, divertido com sua tentativa de parecer inocente, e observa com um toque de sarcasmo que, embora ele não consiga ler as expressões faciais de uma galinha, certamente pode entender suas intenções, e está claro que ela lembra de tudo. Ele a observa cuidadosamente, um pequeno sorriso de compreensão surgindo em seus lábios, enquanto aponta seu comportamento transparente. Quase casualmente, ele faz outra revelação: Lady Maybelline está agendada para visitá-la à tarde. Ao ouvir o nome da influente nobre, Anastasia congela, um tremor visível a atravessa. O pânico aparece em seus olhos, e ela pergunta se a visita de Lady Maybelline tem algo a ver com suas escapadas bêbadas e seu voo literal. Liam fica momentaneamente surpreso com a reação dela, impressionado com a preocupação genuína que transparece em seu rosto. Em sua experiência, ele encontrou muitos tipos de princesas, desde aquelas que buscavam seu favor para garantir um caminho ao trono como sua imperatriz, até aquelas que eram indiferentes ou até mesmo desdenhosas. Com uma ampla gama de personalidades, ele achava que já estava imune a surpresas, certo de que nenhuma princesa poderia lhe apresentar algo verdadeiramente inesperado. No entanto, Anastasia parece ser uma exceção. Observando-a, Liam não consegue conter o riso, pois a ideia de que ela realmente pensou que Lady Maybelline viria para repreendê-la por suas travessuras bêbadas é hilária. A sincera ansiedade de Anastasia o deixou totalmente entretido. Mais tarde, Anastasia se encontra cara a cara com Lady Maybelline. O encontro começa com saudações formais, mediadas por Dame Megan, que atua como intérprete entre elas, transmitindo cuidadosamente cada palavra. Lady Maybelline começa perguntando a Anastasia o que ela pensa sobre Sua Majestade. Ao ver sua confusão, Lady Maybelline então enfatiza o poder e a autoridade de Seu Majestade, descrevendo Liam como a presença mais formidável do Império. Enquanto fala, Lady Maybelline considera sua abordagem, observando que, se Liam não conseguir cativar a princesa no nível pessoal, pode haver outras maneiras de despertar seu interesse. Talvez o fascínio de seu status e o que ele poderia oferecer a intrigariam. Ela sabe que o passado de Anastasia foi marcado pela perda e por um século sob uma maldição, e sugere de forma sutil que Liam, com seu poder, poderia ser a chave para ela recuperar alguns desses anos perdidos e sonhos esquecidos. Construindo sobre isso, Lady Maybelline menciona o problema da seca que tem assolado o Império por anos, especificamente o fluxo estagnado do rio Send. Ela insinua que esse problema está diretamente ligado à maldição de Anastasia, sugerindo que a restauração do rio poderia coincidir com a restauração de seu reino. Com um ar de confiança, ela sugere que, se Anastasia desempenhasse um papel na resolução dessa crise, Seu Majestade certamente lhe proporcionaria recursos e oportunidades para compensar todo o tempo perdido. Enquanto Megan interpreta o fluxo de palavras, ela observa a tensão sutil entre Lady Maybelline e Anastasia. Megan tem suas dúvidas sobre o potencial de harmonia entre essas duas mulheres formidáveis. Conforme a conversa avança, Megan permanece quieta e cética, se perguntando se alguma das duas realmente entende ou confia o suficiente na outra para encontrar um terreno comum. Mais tarde, Orwell observa a tensão inconfundível crescendo entre o imperador e a princesa. O relacionamento deles parece estar ficando mais tenso a cada dia, e a hostilidade se torna cada vez mais difícil de ignorar. A frustração de Liam atinge o ápice quando ele ouve que Anastasia aceitou o convite de Lady Maybelline para um chá, um evento que ele considera um erro para ela comparecer. Ele exige saber se ela planeja se apresentar na alta sociedade como uma galinha. Está claro que ele acha a decisão dela impulsiva e arriscada, especialmente considerando os rumores que poderiam surgir de sua aparição pública.
Anastasia o encara com um biquinho, sua expressão uma mistura de desafio e leve exasperação. Ela insiste que o convite de Lady Maybelline não era nada mais do que um gesto amigável, destinado a um encontro íntimo com apenas alguns conhecidos próximos da nobre. Tentando minimizar as preocupações de Lian, ela assegura a ele que não tem intenção de causar uma cena ou fugir. À medida que a tensão aumenta entre eles, Orwell intervém, sugerindo que todos deem um passo atrás e se acalmem. O peso da situação começa a diminuir, e Lian, relutante, concorda em deixar de lado suas preocupações. Ele respira fundo, tentando recuperar a compostura antes de perguntar quando o encontro está agendado para ocorrer. Com um sorriso suave, Anastasia finalmente revela que o chá ocorrerá hoje. Sua admissão casual deixa Lian e Orwell momentaneamente sem palavras. A cena muda para Anastasia viajando com Dame Megan em uma carruagem a caminho do chá. A Anastasia se pergunta por que a carruagem é tão grande. Megan diz que é provavelmente porque Seu Majestade estava preocupado com ela. Ela aponta que esta é uma carruagem imperial e que o fato de ele estar lhe mostrando tanto cuidado não deve ser ignorado. Ela pergunta à princesa se ela sabe o que isso significa, e Anastasia responde de maneira direta, dizendo que ele quer exibir sua riqueza e poder. Isso choca Megan, que se pergunta se a maldição realmente será quebrada a esse ritmo. Logo, elas chegam ao destino, e Megan deseja internamente boa sorte a Seu Majestade, pois parece que ele tem um longo caminho pela frente. Anastasia cumprimenta sua anfitriã de forma afetuosa. Enquanto isso, Dame Megan e Lady Maybelline trocam olhares, como se tivessem um entendimento silencioso de que uma intervenção externa seria crucial para essa situação sem esperança. Com isso, o vídeo termina. Por que a princesa Anastasia foi amaldiçoada a viver como uma galinha? E quem poderia ganhar caso a maldição permaneça? Quais poderes ocultos existem dentro do reino amaldiçoado de Anastasia, esperando para ser liberados caso a maldição seja quebrada? Como o imperador Lian, inexperiente em romance, aprenderá o significado do verdadeiro amor e ajudará a salvar os dois impérios da ruína? Fique ligado para mais atualizações.